Então, dando continuidade às nossas questões, né, vamos ver qual é essa próxima questão que caiu no Enário, ano passado. Então, dentre as situações a seguir, né, aquela em que um recém-nascido tem 2 critérios para icterícia patológica, não é? Então, quais são os 2 critérios dessas alternativas que caracterizam esse recém-nascido com icterícia patológica? Então, RN a termo, né, icterícia desde 37 horas de vida, uma bilirrubina total de 4 e bilirrubina indireta de 3,1 miligramas por decilitro. Um RN prematuro, 6º dia de vida, bilirrubina total de 3 miligramas por decilitro e uma bilirrubina indireta de 2,2 miligramas por decilitro. Alternativa C, não é? RN a termo, icterícia desde 12 horas de vida, bilirrubina total de 2 e indireta de 0,8 miligramas por decilitro. Alternativa D, um RN prematuro, 39 horas de vida, bilirrubina total de 8 miligramas por decilitro e um aumento de bilirrubina em 6 horas de 0,1 miligramas por decilitro hora. E a alternativa E, um RN prematuro, grupo sanguíneo IRH O positivo e o da mãe A positivo, e icterícia no 12º dia de vida. Né? Então, qual dessas alternativas aqui leva a gente para caracterizar uma icterícia neonatal patológica, né? Então, dessas alternativas aqui, o que é que a gente vê como patológico para essas crianças, né? Então, a alternativa correta é a letra C, né? E a gente vai descrever um pouquinho por que a letra C é que caracteriza essa patologia, né, de icterícia. Então, o RN a termo, lembrando que a gente classifica o RN quanto termo, prematuro e termo e pré-termo tardio, né? Então, ele é um paciente termo, icterícia desde 12 horas de vida, uma bilirrubina total de 2 e uma indireta de 0,8, né? Então, o que é que essa caracteriza essa alternativa como correta? Então, a situação descrita nesta alternativa apresenta exatamente 2 critérios que classificam e definem essa icterícia como patológica, né? Então, o primeiro critério é o quê? Lembra que para classificar como patológica, essa icterícia precisa surgir antes das primeiras 24 horas, né, que é o que foi que aconteceu. O RN com 12 horas de vida, ele então já apresenta icterícia, né, então o primeiro critério é o aparecimento clínico da icterícia antes das primeiras 24 horas de vida. No caso, com apenas 12 horas, essa criança apresenta essa icterícia, né? O que é um forte indício de uma doença hemolítica congênita ali nessa criança e exige uma avaliação imediata, né? Então, a gente precisa intervir, solicitar exames, né? Os exames foram solicitados de bilirrubina, veio total de 2, de total, e indireta de 0,8, né? Então, o segundo critério é o padrão laboratorial, né? Dessa hiperbilirrubinemia, né? Direta, que favorece a colestase. Como é que a gente calcula, né, essa direta se a gente só tem a total e a indireta, né? Então, com a gente calculando quanto a isso, a gente pega a bilirrubina total, que foi de 2, né? A bilirrubina total é a direta mais a indireta. Então, se é a direta mais a indireta, a gente pega a total, que tem um valor de 2, e subtrai do valor da indireta, né, que é 0,8. Então, a direta vai estar no valor de 1,2 miligramas por decilitro. Por que isso é alterado, né? Então, esse valor de 1,2 representa 60% da bilirrubina total que essa criança tem, né? Então, o critério patológico é definido quando a bilirrubina direta é maior que 1 miligrama por decilitro ou corresponde a 20% dessa bilirrubina total. Então, ela já está representando ali que 60%, né? Então, a gente precisa ficar atento, que às vezes a gente não tem todos os critérios, né? A gente não tem o valor da bilirrubina direta, mas tem o valor da total e da indireta. Então, a gente faz essa subtração de um e outro, até para identificar o valor da bilirrubina direta, e isso vai mostrar para a gente se está alterado ou não, que foi o que aconteceu. Esse paciente está com 60% a mais ali, né, do valor dessa bilirrubina direta, que favorece uma colestase, né? Então, também a gente precisa ficar atento a outros critérios que pode aparecer para esses RNs, né? Não tá aqui na questão, mas geralmente é uma colia fecal, né? A criança apresenta fora a questão do padrão da cor que o RN apresenta, né? Então, tem outras características também que a gente precisa ficar atento, né? Quanto a esses sinais que a mãe pode relatar e a gente, quando passa ali
para fazer a avaliação do RN depois do dia que ele nasceu, né? Que é para fazer essa avaliação desse RN, para fazer, se preciso, os testes de triagem, a gente precisa ficar atento quanto a essas outras características, né? Então, é isso sobre essa questão.